Olá pessoal, sou o professor Manuel Barbosa e este é o canal Não é Só Jogar Bola. Depois de um bom tempo sem vídeos, nós estamos de volta e esse ano uma das minhas metas é trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês, tá? Então já vai deixando o joinha aí nesse vídeo, que vai ser muito importante, especialmente para quem está começando na área da educação física escolar, está começando com as suas primeiras aulas aí e encontra essa dificuldade que eu vou trazer hoje. Para quem é novo no canal, já se inscreve aí, eu vou trazer sempre algumas dicas, algumas orientações, um pouco da minha experiência também nessa jornada aí da educação física, tá bem? Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. O conteúdo do vídeo de hoje é sobre a criança agitada. Sabe aquele seu aluno que corre o tempo inteiro, que bagunça o tempo inteiro, que fala muito e que acaba às vezes desconcentrando os colegas, que acaba às vezes fazendo com que a aula fuja um pouco do seu foco. É super normal, tá? Você que está começando faz parte, tá? É praticamente possível não ter alunos nesse perfil nas turmas, especialmente se você tem uma turma numerosa. Terão 1, 2, 3, 4, não sei, mas sempre terão alguns alunos que darão esse tipo de trabalho. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é o seguinte: você precisa trazer informações claras, objetivas e rápidas. Então não adianta você trazer um conteúdo muito elaborado, caso a sua turma tenha muita criança que bagunça muito, que conversa, que corra, que não para. Então, durante as suas aulas, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é se as suas orientações estão sendo objetivas, estão sendo claras e específicas. Então, poucos comandos e mais execução. O segundo ponto é: não deixe essa criança parada. Ou seja, a sua aula precisa ter atividades, precisa ter muitos momentos em que essa criança estará se desenvolvendo, estará fazendo alguma coisa, para que ela não tenha tempo de ficar conversando, de ficar correndo, de ficar mexendo com um colega ou com outro. Então, essa criança precisa de exercício, ela precisa de atividade para que ela não fique com o tempo ocioso, com o tempo livre ali para ficar bagunçando. O terceiro ponto que eu trago é o seguinte: você deverá dar funções para essa criança. Se você tem aquele aluno que dá bastante trabalho, traga ele para o seu lado, coloque algumas coisas para ele fazer, dê tarefas para ele, tipo, ele vai ser o ajudante do dia. Eu sei que muitos professores fazem isso, mas ele precisa estar engajado de alguma forma e de alguma forma que exija um pouquinho dele. Então ele vai te ajudar com a questão dos materiais, ele vai te ajudar a organizar as colunas, a disposição da aula que você fez. Ele pode demonstrar algum exercício, caso seja um exercício de domínio dele. Então você vai trazer esse aluno para o seu lado dessa maneira, fazendo com que ele se sinta também importante, que ele melhore essa questão da bagunça e passe a ser um aluno mais engajado na aula, ao invés de ficar o tempo inteiro dando trabalho. Não adianta dar murro em ponta de faca, eu sempre falo isso, a gente tem que trazer o aluno para o nosso lado. E o quarto e último ponto é muito importante, talvez o mais importante de todos: você precisa ter autoridade na aula, tá? Você é o professor, você tem autoridade para colocar limites nessa turma, inclusive nesses alunos. E aqui eu não estou falando de alunos atípicos, né? Que a criança atípica ela tem demandas diferentes. Que eu estou falando de um aluno típico que é bagunceiro. Vamos falar o português claro. Então você precisa ter autoridade. A criança precisa respeitar você. Não significa que você vai ser agressivo, vai ser ignorante, vai tratar com desrespeito a criança, nada disso. Mas você precisa ter autoridade na aula e mostrar que ali você é quem manda, tá bem? Então esses 4 pontos são cruciais para que você desenvolva o seu trabalho. Porque o professor que está começando, eu passei muito por isso, a gente se preocupa principalmente com a parte técnica da aula. A gente monta a aula bonitinho, faz o plano de aula, tudo certinho. Só que na hora H acontecem esses tipos de coisas que a gente às vezes não está esperando. Então, aluno que bagunça, aluno que briga, aluno que é desobediente. Então, você vai ter todos esses desafios e você precisa conseguir conciliar isso com a sua aula. E que não é uma coisa tão simples, né? Além de trazer o conteúdo, você ainda tem que lidar com essas questões.
Felizmente isso não vai mudar, então a gente tem que se preparar, antever alguns passos que podem acontecer na aula e fazer o nosso melhor sempre, tá bem? Essas foram as dicas que eu trouxe para o vídeo de hoje, um vídeo curto, mas muito importante, é um vídeo para você salvar, para você deixar um comentário aqui, para você revisitar outras vezes, tá bem? São dicas que eu utilizei na minha prática, que eu utilizo até hoje e que dão certo, tá bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe um joinha. Muito obrigado.